Olá, o meu nome é Larissa, eu sou aluna de licenciatura em computação do IFPE Campus Afogados da Engazeira. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o nosso projeto, que tem o título de Um relato a partir da experiência do PIBID, fase 1. Trabalho com Scratch e computação desplugada para introduzir o pensamento computacional. Bom, primeiro aqui eu vou apresentar a nossa equipe. Ela é formada pelos alunos Henrique, Anderson Amorim, Anderson Mendes, José Marcos, Jussiara Elcia, Larissa Silva, Lívia Raquel, Lucas Siqueira, Márcia Cristina e Tiago Veras. A nossa supervisora é Natália Queiroz e o nosso coordenador de área é o professor Carlos Fernandes. O nosso roteiro de apresentação, ele vai seguir essa ordem. Primeiro, a gente vai trazer um pouquinho do geral de como funciona o nosso projeto, como está funcionando o nosso projeto e os objetivos iniciais. Depois, a gente vai trazer um pouco sobre a metodologia das cartilhas e dos jogos. E, por fim, os resultados que nós tivemos durante todo o projeto, né? Bom, então vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre o nosso projeto, começando com a apresentação e os objetivos. A fase 1, ela é composta por 10 integrantes, então são 10 alunos no total. E o tema que norteia o nosso projeto é o pensamento computacional com Scratch e com a computação desplugada. Então, é o que a gente vai trabalhar durante todo o projeto, é isso. É ter a opção ali de ter todo o material que trabalha o pensamento computacional de forma plugada e todo um material que trabalha o pensamento computacional também, só que de forma desplugada. A escola parceira, né, que esteve com a gente no desenvolvimento das atividades foi a Escola Municipal Professor Geraldo Cipriano dos Santos. Na primeira imagem, a gente tem aqui boa parte dos integrantes da fase 1, e na segunda imagem, a gente tem aqui a direção da escola, na qual a gente teve como parceria, né? Então, vamos lá. O principal, assim, questão que a gente pode trazer como justificativa da eficácia do nosso trabalho é a grande dificuldade que é presente não só na Escola Geraldo Cipriano, como em muitas escolas do município por aí, que é a falta de laboratórios e as estruturas precárias dos que têm laboratório, né? Então, o que é que a gente tem? A gente tem o pensamento computacional plugado, que trabalha com jogos Scratch. Então, se na escola tem o laboratório e cabe aos alunos de boa, beleza, vamos trabalhar com os jogos no computador. Ah, então agora não temos laboratório suficiente, não temos estrutura suficiente. Os jogos Scratch, eles podem ser trabalhados também no celular. E a gente tem a parte do desplugado. Então, não tem acesso ao computador, não tem acesso a celular, a gente pode ainda assim trabalhar o pensamento computacional de forma desplugada, que são as cartilhas. Então, sempre que a gente trabalhou de forma plugada, a gente tinha o material com jogos Scratch. E sempre que trabalhava de forma desplugada, os materiais eram as cartilhas. Então, como era que funcionava? Toda a questão, ela tem de introduzir o pensamento computacional com base na grade das matérias das escolas, que não deixa de seguir a BNCC. Então, a gente tinha aqui o professor de matemática, ele ia abordar o assunto de equação de primeiro grau. O que é que a gente tinha? A gente tinha um material de Scratch com o jogo, que poderia ser, né, uma alternativa de atividade que o professor iria trabalhar. Então, ele ia trabalhar ali a equação de primeiro grau, mas com a aplicação do pensamento computacional. Da mesma forma que a gente tinha a cartilha. Então, o professor tinha essa opção de tanto aplicar o material do jogo do Scratch, quanto de aplicar a das cartilhas. Bom, então aqui a gente vai ter agora um pouquinho dos objetivos que foram traçados no início, né, e que a gente foi alcançando aos poucos ao longo de todo o projeto. Então, alguns deles vão ficar mais claros
após a explicação dos resultados, né, do projeto, mas eu vou tentar adiantar um pouquinho aqui do que a gente teve. Então, a oportunidade de vivenciar a sala de aula, né, é o nosso primeiro tópico, que tanto ele vem pela parte do material que nós produzimos, que está sendo aplicado nas oficinas, que é um dos nossos resultados, quanto a gente tem na produção mensal. Então, em determinado mês, o professor vinha, trazia a sua demanda. A gente ia, produzia todo o material pensado, voltado para isso, aplicando, é claro, o pensamento computacional. O professor ia lá, aplicava a atividade e vinha com seu feedback. Então, a partir do momento que o professor vem e diz, olha, eu apliquei a atividade de vocês, os alunos interagiram bem, os alunos, eles ficaram animados em estar aprendendo, em estar fazendo aquela atividade, não deixa de ser uma vivência de sala de aula através dos outros professores, né? Então, foi realmente, assim, um feedback muito interessante, uma parte, assim, muito boa para o nosso aprendizado. Mesmo não sendo, assim, a sala de aula de forma direta, né? Quando vem dos professores. O segundo ponto é aprimorar e desenvolver a pesquisa educacional na sua área de atuação. Então, atividade por atividade, você encontra de monte na internet. Agora, você pegar um assunto específico, de uma disciplina específica, conseguir fazer com que ela converse bem com o pensamento computacional, e disso sair uma atividade de forma muito boa do aluno trabalhar, que o aluno goste, isso é uma tarefa um pouco difícil, né? E que eu fiquei muito feliz que nós conseguimos fazer isso. O terceiro ponto é desenvolver ações para melhoria do ensino nas redes públicas. Então, de forma geral, o pensamento computacional, ele não vai servir só para a parte da informática, só para a parte das TIs, né? Ela vai servir para tudo. Então, vai ajudar no raciocínio lógico, na parte de matemática. Quando você trabalha, um dos pilares, né, do pensamento computacional é a abstração. Então, quando você trabalha a abstração para o português, ela é muito boa, porque vai focar ali questão de verbo, de tudo, de interpretação textual, ela vai mexer com tudo. Então, ela vai ajudar, de forma geral, o aluno em toda a sua trajetória escolar. O quarto ponto é compreender as dificuldades, realidades e contextos que envolvem o ambiente escolar, visando a realização de intervenções didáticas. Então, isso aqui retoma aquela parte lá que eu falei agora há pouco, das atividades das escolas não terem estrutura de laboratório suficiente. Então, a gente tem toda uma intervenção didática voltada para escolas que tenham, escolas que não tenham, escolas que tenham parcialmente. Então, a escola que não tem o laboratório, mas tem acesso à internet e dá para usar no celular. A escola que tem o laboratório funcional usa o laboratório, a escola que não tem nada utiliza as cartilhas. Então, a gente pensou em toda uma intervenção didática visando a realidade. O quinto ponto é estimular a participação dos estudantes em encontros, congressos, seminários na área de educação e na sua área de atuação. Nesse aqui também está mais voltado para os resultados, né? Vai ser melhor falado, mas a gente teve um artigo aprovado pelo CONEDU de 2023. O próximo ponto é contribuir com a formação continuada dos professores supervisores das escolas parceiras do programa, que, de certa forma, eu já falei, né, que é a parte dos professores, então, deles irem lá, deles estarem trabalhando o pensamento computacional, mesmo que não seja a área deles. Então, isso não deixa de ser uma formação continuada, porque eles têm que entender, eles têm que estudar o nosso material antes de aplicá-lo. Então, não deixa de ser uma formação para eles também. O outro ponto é estimular a reflexão dos professores da educação básica sobre suas práticas docentes, buscando garantir uma aprendizagem significativa. Então, aquilo ali de você chegar, o que é melhor para trabalhar matemática, trabalhar tabuada? Hoje a gente vai trabalhar multiplicação. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3, ou é melhor você pegar um jogo de Scratch super interessante e aplicar na sua sala de aula? O que é que vai ser mais significativo ali para o aluno? O que é que vai
instigar mais ele. E, por fim, e não menos importante, por isso que está por último, que é introduzir nas escolas locais a disciplina de pensamento computacional com métodos e técnicas de contextualização, que é exatamente isso que a gente vem fazendo durante todo o projeto. A gente pegou o pensamento computacional, a gente não criou uma atividade à parte, uma matéria à parte, uma coisa à parte. A gente pegou ali o contexto que eles já tinham, tudo que eles vivenciavam, e a gente só integrou ao pensamento computacional. Olá pessoal, meu nome é Márcia, sou aluna do curso de Licenciatura em Computação, da FPE, Campus Afogados da Engazeira, e venho trazer para vocês aqui um pouco de como foi trabalhado o pensamento computacional desplugado, tá? Que foi na produção de cartilhas. O trabalho era buscar, trabalhar, implementar o pensamento computacional de forma desplugada no dia a dia dos alunos, tá? Então vamos lá. Qual era o nosso objetivo? Né? Nosso objetivo era implementar o pensamento computacional de forma desplugada, visando promover o desenvolvimento de habilidades cognitivas, lógicas e analíticas dos discentes, buscando estimular a criatividade, a colaboração e a resolução de problemas de forma eficaz. Ou seja, o pensamento computacional é uma forma de se resolver problemas que a máquina utiliza, mas que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, não deixar exclusivamente para as máquinas. Quando a gente vai implementar o pensamento computacional no nosso dia a dia, vamos dar um exemplo. Um aluno que precisa resolver contas, né, operações básicas, como ele poderia implementar o pensamento computacional nisso? Então, o nosso objetivo era trazer essa questão do pensamento computacional, de como a máquina resolve problemas, para o dia a dia, fazendo com que o aluno consiga resolver os seus problemas de forma mais eficaz. Por exemplo, ele vai resolver uma operação. Como seria a decomposição? Como eu posso decompor esse problema para o aluno entender partezinhas? O que eu preciso abstrair para o aluno conseguir entender e resolver aquilo com mais facilidade, tá? Quais são os padrões que tem ali naquele problema que o aluno observe e entenda que aquilo são padrões e que sempre vão se repetir ou naquele momento se repetem, né? Então, basicamente, era essa a nossa intenção, trazer isso, fazendo com que ele desenvolva o cognitivo o pensamento lógico dele, implementando o pensamento computacional, tá? Ou seja, desplugado, não utilizando o computador, tá? Então, as cartilhas, elas foram produzidas com as disciplinas de professores que concordaram em participar do PIBID, que foram professores de inglês, língua portuguesa, matemática, geografia e história. Ao todo foram produzidas 15 cartilhas, e os conteúdos vistos foram aqueles que os professores estavam trabalhando no momento ou que eles iriam trabalhar logo em sequência, tá? E outro ponto dos conteúdos foram o SAEB, que a escola passa por essa avaliação do SAEB e os professores pediram para que fossem produzidos conteúdos direcionados para preparar os alunos para essa avaliação, né, tão importante para as escolas. Aqui eu trago para vocês quais foram os conteúdos, né, dividido por disciplinas que foram vistos, né? Inglês, que foi o verbo to be, sustentabilidade, vocabulário e pronúncia. Língua portuguesa foi variação linguística, sujeito e predicado, procedimentos de leitura, linguagem verbal e não verbal e mista. Matemática, operações matemáticas, grandezas e medidas, eixos de conhecimento do SAEB, né, totalmente direcionado para o SAEB. Ciências, ciência da natureza, para o SAEB, e esse eixo do conhecimento também foi para o SAEB. História foi influência africana na cultura do Brasil, e geografia foram duas, né, urbanização e industrialização. Como foi produzido essas cartilhas, né? Em um primeiro momento, se existia reuniões, alunos que faziam parte da fase 1 com os professores das matérias, para se definir qual conteúdo eles queriam que fosse produzido, fosse trabalhado. E a partir dessas reuniões eram definidas as estratégias que seriam trabalhadas, tá? Essas reuniões poderiam ser tanto presenciais quanto online, que
acontecia muitas vezes de serem remotas por conta de logística de encontros mesmo, mas sempre, em cada produção de cartilha, era-se feita uma reunião antes de produção, antes de tudo, para estipular o que ia ser trabalhado e como ia ser trabalhado, né? Logo após a deliberação de cada função, de cada aluno, né? Cada um produziria uma parte da cartilha. Semanalmente se realizava o alinhamento, né? Uma vez por semana, todos os alunos tinham uma reunião com a supervisora para ser alinhado o que precisava fazer, se os alunos estavam tendo dificuldade para produzir, se estava sendo produzido no ritmo para a data de entrega que era estipulada. Já na primeira reunião era estipulada. A partir dessas reuniões de alinhamentos, também, se fosse necessário, tinha uma flexibilidade, né, que sempre se estipulava um prazo com uma porcentagem, uma possibilidade de flexibilidade. Aí pronto, na entrega, aí o próximo ponto seria a entrega. Nós entregávamos a cartilha para o professor avaliar se a cartilha estava de acordo com o que ele queria, se ele estava de acordo com a turma, porque não se adianta se produzir um conteúdo avançado demais se a turma não vai ter um proveito, não vai ser proveitoso aquele material. E a partir desse feedback, se fosse necessário uma correção do material, se mandava de volta para a equipe de produção e a equipe de produção fazia as correções necessárias e retornava para o professor. E a partir disso, vinha o feedback para a gente de como foi o resultado, né? Se o resultado era de acordo com o que o professor queria. Aí, a partir disso, né, existia a implementação do professor, né, o professor implementava a cartilha e vinha o feedback para a gente se estava ok, se aquilo estava tudo de acordo e se foi proveitoso. Aqui eu trago para vocês um exemplo de uma cartilha que foi produzida. Essa aqui foi uma cartilha produzida para o SAEB, tá? De ciências para o SAEB, para vocês terem noção de como era a organização e a divisão da cartilha. Como vocês podem ver aqui, né, no início, era informado qual era o conteúdo que seria visto, né, eixo de conhecimento de ciências. Nesse sumário, esse pequeno sumarinho, era uma explicação, né, de como, uma introdução de como era, do que ia ser trabalhado, né, aqui, ó. O eixo do conhecimento fazem parte da matéria de referência da ciência, da natureza e do sistema de avaliação da educação básica, que busca avaliar os alunos de diferentes níveis de conhecimento. Aqui se trata de fazer uma introdução do porquê e do que ia ser trabalhado. Logo em sequência, se trazia as matérias correlacionais que iam ser trabalhadas, ó, ciência, reconhecimento, identificação, definição, descrever, representar, relacionar, ou seja, lá o pensamento computacional, tá? O que ia ser trabalhado? Os padrões, descrição das regras dos padrões. A gente trazia também as habilidades que ia ser trabalhado no aluno, né? Oralidade, leitura, o contar. Trazíamos a idade que ia ser trabalhada, que pode ser trabalhado, e os materiais que iam ser utilizados. Logo em sequência, né, se vinha a explicação de como ia ser trabalhado o jogo. Um ponto importante as cartilhas eram produzidas para serem trabalhadas de forma lúdica. Daqui, né, você vê toda a descrição de como era o jogo, né, os componentes, a classificação, o objetivo do jogo, a preparação do material e como jogar. Aqui é um exemplo, tá, que é o tabuleiro do jogo, que estava se descrevendo ali, para se trabalhar os eixos, né, que aí são matéria, energia, evolução, vida, terra e universo. Aqui são os componentes dos jogos, aqui são os cards de pergunta e logo em sequência os cards de respostas. Nessa cartilha foram produzidas 240 questões que trabalhavam os conteúdos do SAEB. Então, podemos ver que foi um conteúdo com bastante material, que o professor conseguia trabalhar diversas questões
que tanto eram para aquele momento, quanto algumas questões já eram mais aprofundadas. Então, dava para o professor usar tanto para o SAEB quanto para questões futuras. Oi, meu nome é Henrique. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a metodologia dos jogos Scratch, né? Falar um pouco sobre o Scratch, primeiramente. Esse que é uma plataforma de desenvolvimento voltado para crianças programarem, né, jovens. E assim, por ser uma plataforma bem completa para a criação de jogos, né, jogos simples, porém assim, vai conseguir trabalhar toda a área de programação mais inicial. Ele cumpre o que promete, né, para ajudar as crianças a trabalharem esse lado mais de forma divertida e intuitiva, né? Uma das coisas que ele engloba, que consegue trabalhar nas crianças, é justamente a questão do pensamento computacional. Essa aqui também é dos assuntos que a gente está pegando aqui no nosso projeto. Além de habilidades de resolução de problemas, ensino-aprendizagem, enfim, várias vantagens, né, que a gente consegue extrair dessa plataforma. Então, mostrando um pouco como é feita essa programação, temos aí uma imagem de blocos de programação, que quem for programar só faz arrastar para a tela e, sabendo da lógica, tendo criatividade e sabendo um pouco sobre pensamento computacional, a gente vai conseguir fazer maravilha com essa plataforma. Esse exemplo aí é de um dos nossos jogos, né? Que eu vou mostrar mais um pouco sobre ele mais aí na frente. E como aqui está dizendo, ele tem uma interface de programação que utiliza uma linguagem de blocos, né? Enfim, é bem intuitivo. Vamos trabalhar variáveis, vamos trabalhar estruturas condicionais, estruturas de repetição, enfim, é bem intuitivo e simples para quem está justamente começando a entrar na área da programação. Porém, o nosso foco aqui não é entrar com o Scratch no projeto. A gente vai criar jogos a partir do Scratch para professores conseguirem aplicá-los em sala de aula. Falando sobre a nossa equipe, foram formados por 4 pessoas, né? Henrique, que sou eu, Thiago Veras, Anderson Mendes e Anderson Amorim. A gente conseguiu desenvolver aí 12 jogos. Cada pessoa não ficou com temas fixos, assim, a gente ia combinando, a gente recebia a demanda dos professores e ia criando de acordo com isso. Começar a falar um pouco sobre a metodologia. Os jogos eles foram criados a partir das demandas requeridas pelos professores, como eu acabei de dizer, da Escola Geraldo Cipriano dos Santos, localizada aqui em Afogados da Engazeira. E a gente trabalhou 4 disciplinas principalmente, né, com os jogos: português, matemáticas, inglês e ciências. Tentamos aí criar jogos, sair um pouco do clichê do quiz, teve quiz também, porém assim, a gente tentou trabalhar isso, buscar alguma coisa diferente que conseguisse agradar tanto os professores na hora de lecionar a sua aula, como os alunos na hora de jogar. Eles foram criados com o intuito de ser utilizados como material complementar das disciplinas abordadas. Como eu havia falado, a gente não focou na programação do Scratch. A gente criou os jogos, passamos para os professores esses jogos e eles aplicaram nas salas de aula, tá? E assim, até os professores eles conseguiriam modificar o jogo para utilizar com outros assuntos, né? E assim, a gente teria uma boa ferramenta para isso também, com o Scratch. Após a criação dos protótipos, né, a gente criava protótipos, mandava para os professores, eles analisavam e davam feedback para a gente, o que é que precisava ser mudado ou melhorado. E assim, a gente recebia de volta o jogo, vamos fazer essa mudança nesse aspecto aqui, vamos fazer a mudança gráfica, vamos fazer uma mudança de aplicação. E a partir disso,
retornava para os professores, né? Após as melhorias, os jogos começavam a ser trabalhados em sala de aula com os alunos, né? Porém, assim, como o nosso objetivo aqui é criar mais uma ferramenta adicional na sala de aula, tá? O professor ele lecionar sobre aquele assunto que foi criado o jogo e após isso aplicava o jogo com o intuito de ou avaliar ou mais usar como matéria complementar mesmo, né? Para os alunos. Vou falar aqui um pouco sobre um dos jogos que a gente criou e ele engloba a matéria de Química, tá? Da disciplina de Ciências. Temos aí a tela inicial do jogo. Ela vai falar sobre os elementos químicos, mais precisamente sobre a tabela periódica. E essa tela inicial, ela é bem simples, tá? É desenhado com alguns elementos químicos. Enfim, tem apenas 2 botões. O Scratch ele tem algumas limitações, né, também de gráfico, ou seja, você não consegue colocar uma imagem com um gráfico bem alto, mas assim, é uma ferramenta que é mais para simplicidade mesmo, para a gente conseguir aprender, criar jogos divertidos e entrar nesse mundo da programação. Esses 2 botões que a gente tem na tela inicial, né, o Estudar e o Quiz. O Quiz já é o jogo em si, e o Estudar a gente tem uma tabela. Essa tabela aqui aparece aí, a tabela periódica, e ela é interativa. Cada elemento que você clicar ali, você tocar, se estiver jogando no celular, ele vai exibir uma janelinha e mostrar todas as informações daquele elemento, tá? O jogo ele é uma pequena demonstração de como podemos aprender com o uso do Scratch, né? E como eu falei, a gente tratou a disciplina de ciências na área de elementos químicos. Enfim, com essa tabela periódica aí, a gente consegue estudar, pelo menos saber, né, quais são os elementos químicos da tabela periódica e suas informações atômicas, né? Aqui a gente tem o pop-up, né, a telinha. No caso aqui foi clicado no elemento hélio e mostrou todas as suas informações aí. Indo agora para outra parte, né, que é a parte de quiz, que é já o jogo em si, a gente tem aí a imagem. Basicamente, essa imagem aí já é do jogo mesmo, tá? A gente tem aí o elemento em cima, esse quadrado branco, e embaixo a gente tem 3 opções para falar qual é aquele elemento ali. No caso, as 3 de baixo vão ser aleatórias e apenas uma delas está correta, tá? Temos ali o tempo de bônus, que é mais para o aluno ficar mais ligado no jogo, né? E com esse bônus aí é o tempo que vai caindo, e enquanto menos tempo você fizer, mais pontos você ganha. Ao acertar, ganha pontuação no acerto. Ao errar, diminui nos erros. E ali a gente tem uma pontuação geral, fazendo o cálculo aí, e uma pontuação recorde que é salvo em uma variável em nuvem, que quem jogar, quem fizer o maior recorde vai ficar armazenado nessa variável de nuvem. Nessa imagem, né, como eu estou falando, ela é já do jogo em si, e ela mostra esse estilo aí na dificuldade médio. Na dificuldade fácil são só 2 opções embaixo, e na dificuldade difícil, no lugar dos botões vai ser uma caixinha de texto para digitar o nome do elemento, ou seja, é bem mais complexo. Aí temos a tela de final de jogo. Ela mostra basicamente a pontuação final que você conseguiu, o recorde, quem conseguiu o maior recorde vai ficar armazenado aí, e o tempo utilizado, né? E assim, como todos os jogos do Scratch, a gente tem aquela bandeirinha verde para recomeçar o jogo, né? E basicamente é isso. É um joguinho simples, porém assim a gente vai conseguir trabalhar o assunto que o professor pediu, e creio que é um diferencial na aula, né? A gente vai conseguir fazer com que os alunos aprendam de forma mais descontraída. É isso. Olá, meu nome é Jussiara Elcio Gomes Rodrigues,
sou graduanda do curso de licenciatura em computação pelo Instituto Federal de Pernambuco, campus Afogados da Ingazeira. Eu vim apresentar a vocês hoje os nossos resultados da primeira fase do grupo de Desplugado e Scratch. Durante esse 1 ano e meio quase, a gente trabalhou bastante, trazendo novas formas de trabalhar dentro da sala de aula. E essas novas formas sendo desplugadas, que são fora dos laboratórios, desculpa, e o Scratch, que é trabalhando dentro dos laboratórios ou com objetos móveis, a gente traz para os alunos uma nova maneira de ver aquelas matérias aplicadas pelos professores. Tivemos professores de 6 disciplinas trabalhando junto com a gente, o que deu para ter uma abrangência maior e, claro, uma trajetória, uma integridade maior entre a informática e outras matérias, assim tendo um maior contato com elas e fazendo com que a gente tivesse um grande crescimento, tanto da parte de aluno, como o aluno do ensino superior, dessa graduação, e também como professores, futuros professores que nós seremos, que deu para a gente ver como é feito o conteúdo, ver como é aplicado aquele conteúdo e como vai ser aplicado para o nosso aluno. Tivemos que pensar como esse aluno iria aprender e como seria a melhor absorção dele sobre aquele assunto. E aí a gente procurou fazer isso. Se hoje o aluno aprende melhor com a gamificação, por que não utilizar essa gamificação dentro da sala de aula de maneira desplugada e de maneira plugada com o Scratch, que é uma ferramenta fácil de ser utilizada pelos professores e até pelos próprios alunos para a criação de jogos e de conteúdo educacional. Com isso, nós tivemos e desembocamos nessa trajetória nas oficinas. Oficinas essas que que nosso Instituto Federal oferece para a rede municipal de ensino da nossa cidade, para que esses alunos saiam de suas escolas, para ter esse contato conosco, como professores, futuros professores que nós seremos, nós que aplicaremos as oficinas para esses alunos. E esses alunos vão ter o acesso às nossas salas de aulas, aos nossos laboratórios, para que eles possam ter o melhor acolhimento possível para o trabalho dessas oficinas. São 12 oficinas, sendo 6 desplugadas, 6 do Scratch, trabalhadas bastante e de forma muito bonita. Nós não trabalhamos apenas o conteúdo criado dentro do Scratch e do desplugado, mas nós criamos verdadeiras aulas com nossas apresentações de slides, para que a gente possa trazer e melhorar bastante para os nossos alunos. Com isso, conseguimos abranger 6 disciplinas, o que é fantástico para nós, e essas oficinas vão ser aplicadas nos dias 20, 30 de abril e no dia 2 de maio, datas que ainda estão por vir dessa culminância que estamos participando. Essas datas ainda serão futuras, mas são datas já previstas em nosso calendário, previstas para esses alunos, e esses alunos serão tratados da melhor forma possível e acolhidos da melhor forma possível por nós, que temos o maior prazer e felicidade em fazer esse trabalho todo com o Desplugado e com o Scratch, e que a gente está pronto para receber esses alunos, sim. Depois de um ano e meio de trabalho, é uma gratificação a gente poder ver como os alunos reagem a conteúdos que nós mesmos criamos e a coisas que a gente trabalhou, se esforçou, foi atrás, correu de várias maneiras para trazer a melhor forma, o jeito mais legal de ser trabalhado dentro da sala de aula. Além de todo esse trabalho das nossas oficinas, que é um dos nossos grandes resultados, nós também temos o resultado de um site, e a gente está dentro das redes sociais mostrando e tentando interagir com a comunidade educacional para uma ampla gama de pessoas, né, que a internet nos traz isso, uma variedade, uma maior gama de pessoas com quem a gente possa trabalhar, mostrar o que a gente fez e trazer esse conteúdo para dentro de um site, para dentro de um Instagram, que é o que as pessoas utilizam hoje em dia, traz uma grande distribuição desse trabalho. A gente não quer que esse trabalho morra no nosso IF, a gente não quer que isso fique só entre a gente, não, a gente quer mostrar o mundo, a gente quer que vocês saibam e que os professores possam trabalhar com o que nós criamos. Então o site
vem para isso, para trazer todo esse conteúdo. Olha, professor, a gente criou isso aqui, dá para você utilizar em sala de aula, a gente criou junto a outros professores, então a gente tem essa garantia que provavelmente e muito possivelmente funcione muito bem na sala de aula, dependendo, claro, de cada realidade que os professores têm dentro dos seus colégios, dentro das suas escolas. Mas é um jeito que a gente traz para abranger um pouco mais esse mundo da educação. A gente sabe que a gente cria, mas a gente não criou só pra gente, a gente criou para todos e a gente quer compartilhar com vocês. E aí a gente utiliza o Instagram para fazer isso, dizer quando a gente está trabalhando. A gente teve uns pequenos probleminhas com o Instagram, mas probleminhas que já foram sanados e que tá tudo certo, que a gente agora tá mandando conteúdo pro Instagram. Ele ainda tá pequeno, mas esperamos que ele cresça ainda mais. E o site já tem todo o conteúdo que a gente criou, todo ali bonitinho, feito e facilmente mexível para qualquer um que queira e que se interesse pelo conteúdo que nós criamos. Tá lá bonitinho para ser acessado. Além do nosso site, do nosso Instagram, das oficinas, nós também criamos algo mais, que é um livro, e nós também criamos um artigo para publicação. Estamos criando, no caso. O livro está em processo, a gente juntou todas as cartilhas que nós fizemos do Desplugado, criamos cartilhas ensinando como jogar cada um dos jogos do Scratch que foi criado, então nós temos mais 9 cartilhas ali criadas para o Scratch, e todo esse conteúdo a gente não quer que pare dentro do campus, a gente não quer isso, a gente quer expandir, a gente quer que chegue a outros professores e que esses professores possam sim utilizar. Então a gente pegou e fez, não, vamos criar um livro, vamos explicar da melhor forma que um professor pode utilizar isso, e a gente vai falar diretamente com o professor. Ah, o professor da nossa cidade? Não, o professor de qualquer lugar. Qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo que queira e que se interesse. Hoje em dia é muito fácil a gente trocar de uma língua para outras coisas, então a gente quer que as pessoas conheçam o nosso trabalho e que ele não morra só dentro do nosso campus. A gente quer que ele se expanda e se prolifere por aí para trazer novos trabalhos também. Outras pessoas podem olhar para o nosso e tomar como uma inspiração para outros futuros trabalhos. E isso faz com que a gente faça o quê? A gente fez esse livro, a gente pegou todas essas cartilhas, ao total dão aí 21 cartilhas, sendo de Desplugado e Scratch dentro de um único livro, dentro de um único lugar, onde o professor vai ter todo esse acesso, que ele vai poder olhar, ver todo o material que ele vai utilizar, ver todo o passo a passo bonitinho de como utilizar isso dentro da sala de aula, para que seus alunos tenham a melhor forma de aprendizagem, a melhor forma de recepcionar, de receber esse conteúdo, e tudo isso de maneira fácil e aplicada ali. Bonitinho escrito, do jeito de pegar mesmo com a mãozinha. Um livro que não vai ser só... a gente pensa em deixar ele em PDF, hoje em dia é o que a gente pensa mais, PDF, bonitinho, para distribuir para os professores, para todo mundo ter acesso também. Hoje em dia a informática está por aí, a internet está por aí, e todo mundo tem acesso a ela. Uma boa parte da população, pelo menos, tem acesso a isso. E é um jeito que a gente quer que as pessoas tenham esse acesso. Mas a gente já olhou ali que talvez o campus também consiga lançar isso de forma manual, que a gente consiga pegar naquele produto ali. Mas é uma ideia que a gente pode deixar um pouco para o futuro, que o PIBID trouxe várias coisas para nós, e uma dessas coisas é esse livro que a gente tem tanto orgulho de ter produzido e de estar produzindo. A gente ainda está terminando de organizar tudo, porque para fazer um livro é um pouquinho mais complicado do que só fazer a cartilhinha ali. Todo o passo a passo da cartilha é muito bom, mas a gente, quando foi passar para livro, a gente está revendo todo esse passo a passo para ver se está tudo certinho mesmo. Estamos fazendo todas as organizações necessárias para que esse livro tenha a melhor leitura possível para os professores, que os professores tenham esse melhor acesso com imagens nítidas, lindas, tudo bonitinho, como tem que ser. E o artigo, durante o ano passado, nos nossos primeiros trabalhos ali, e a criação, e junto com o feedback dos professores sobre a criação de cada uma das nossas cartilhas, de cada um dos nossos jogos, eu, como aluna, iniciei um pequeno artigo, um artigo para a gente trazer
isso para o âmbito acadêmico, o âmbito de pesquisa, mostrar como foi essa pesquisa, mostrar como é que ela está sendo, mostrar como ela está se desenvolvendo e quais são os bons resultados que essa pesquisa traz. E um dos resultados que essa pesquisa, que todo esse trabalho trouxe em si, é também esse artigo, que a gente pode trazer para a área acadêmica, que vai servir para outras pessoas, que Deus queira que sirva para outras pessoas que trabalhem com a parte do desplugado, para que elas trabalhem e vejam esse artigo como algo que pode trazer algo a mais e trazer muita informação para essas pessoas. Esse artigo, ele foi iniciado ano passado, eu apresentei ele parcialmente no Conedu, que teve também o ano passado, de 2023, e esse artigo está sendo finalizado agora com as oficinas, com esse último contato que a gente vai ter com os alunos, para mostrar realmente como todo esse projeto, toda essa parte do desplugado funciona junto ao aluno e quais são as nossas impressões e como é que esse aluno está aprendendo. É um artigo que começou e agora está sendo finalizado e que eu desejo bastante mostrar ele no Conedu desse ano, todo prontinho, bonitinho, feito 100%. E a gente teve pelo menos o ano passado, tivemos um bom feedback no Conedu de pessoas interessadas no projeto. E agora eu vou poder levar elas não somente parte do projeto, iniciativa do projeto, vou poder mostrar o projeto inteiro e também mostrar a elas como é que esse projeto foi feito e os nossos queridos resultados aí no nosso site que está agora, nossas cartilhas, o nosso livro, que Deus queira que até o Conedu já esteja totalmente pronto, e eu tenho quase certeza que estará pronto. Então, é um processo que a gente está fazendo e se empenhando. As nossas oficinas, eu vou ter muito mais a mostrar para os professores como é que a gente trabalhou, como é que esse aluno recebe esse aprendizagem, se ele gosta, se ele não gosta, e tudo isso vai só complementar esse artigo que vai deixar ainda mais com peso educacional que a gente pretende de pesquisa nele. E com isso, eu tenho só a relatar que o PIBID nos ofereceu uma grande oportunidade de aprendizado junto ao IF Campos Afogados, que também nos deu essa oportunidade de aprender mais. Tanto nós, alunos do Desplugados, que participamos ali da criação das cartilhas desplugadas, quanto os meninos que participaram da criação de cada um dos jogos do Scratch. É muito gratificante participar disso. Você ver que você está dentro do processo de aprendizagem do aluno. Você está palpando aquilo ali é você que está criando, não são mecânicas didáticas que outros professores criaram, mas coisas que nos deu base para que nós criássemos nossos próprios conteúdos de maneira divertida para os alunos, de um jeito que a gente acha que a gente foi aluno, que a gente sabe que a gente talvez gostaria, que a gente sabe que a gente gostaria de ter aprendido daquela forma, e aí a gente traz isso para o aluno, para que ele possa se espelhar, olhar e aprender da melhor forma possível com esse conteúdo, e aquele conteúdo dado, aquela disciplina dada, aquela matéria aplicada, seja aplicada da melhor forma possível, que o aluno tenha o melhor retorno possível, e que isso possa retornar para ele como méritos em suas notas, e que isso possa servir para o professor também como um grande feedback da turma, de ele notar que as aulas dele estão funcionando, que aquela gamificação que ele utilizou, seja ela desplugada, seja ela com Scratch, ajuda e traz essa ajuda para dentro da sala de aula, que a gente possa interar a sala de aula junto à tecnologia. Esse é um grande passo para qualquer curso em computação, principalmente licenciatura em computação que a gente tem, que a gente é o âmbito que a gente trabalha. A gente quer juntar a licenciatura, a educação, a tecnologia. E isso é grandioso. Grandioso demais, tanto para os alunos, como para aqueles que serão futuros professores como a gente, e para alguns professores que têm toda essa receptividade da tecnologia dentro da sala de aula. E a gente quer trazer isso cada vez mais para os professores. Eu agradeço vocês terem ouvido a gente, não só a minha apresentação, mas a apresentação anterior dos meus colegas. Eu desejo para vocês um bom dia, nesse horário que estamos, uma boa noite. Então,
assim eu encerro a nossa apresentação. O meu muito obrigada junto aos meus colegas por vocês terem assistido até aqui o nosso trabalho.